Eu sou Andréia, sou da etnia Puri. Eu moro em Pouso Alegre, município de Jiqueri. E a minha família paterna é de Araponga, família materna é do município de Jiqueri. Então, eu fui nascida e criada aqui no município de Jiqueri, mas tem muita ligação também com o município de Araponga. E se assim, já sabendo, né, que a minha bisavó, que era avó da minha mãe, ela era índia, porque eu sempre soube, né, eu sempre ouvia meus avós falar, meus tios, as pessoas mais velhas, assim, sempre falando, assim, que ela foi pega no laço, que foi uma dificuldade muito grande para o meu avô conseguir ficar com ela, que ela tinha muito medo, que ela não saía de casa, mesmo assim, né? Depois que já estava com ele. E na minha família, tem a minha mãe, né? É da etnia Puri, mas tem também da família minha paterna, a minha avó, que é também da família indígena, mas o meu avô, que é mais pro lado da família africana. Então, assim, foi uma mistura, assim, uma miscigenação muito grande. Mas, assim, o tempo todo a gente cresceu ali, os brinquedos que a gente brincava, as coisas que a gente fazem até hoje. Até então a gente fazia, mas não tinha, assim, muita noção, assim, do que era, se era indígena, se era coisa indígena, se era saberes tradicionais, de onde em que, né? A gente só sabia, assim, que as avós iam ensinando. Aí a gente veio, assim, eu cresci, assim, nesse ramo. Aí, com o tempo, eu, né, me formei, aí comecei graduação na UFV. Aí eu comecei a ter contato com outros indígenas, né? Inclusive com a Carmelita do Rio, com a Sol, com o Dauá. E aí é que eu fui buscar, né? Comecei a buscar mais. Aí eu comecei a entender o porquê, né? Que a gente brincava com estalinho, por que a gente fazia aqueles brinquedos lá com bambu, por que a gente fazia, né? Aquelas fornainhas. A gente fazia muito brinquedo com barro, as bonequinhas lá, era tudo feito, a gente mesmo que fabricava. Por que que ali, desde nova, eu comecei a aprender o crochê, né, a ter que fazer, assim, as coisas mesmo para casa. Por exemplo, igual até hoje, a gente não usa o fogão a gás para fazer um biscoito, a gente usa o forno de barro, né? Não sei se alguém aí conhece, mas o forno de barro, ele é uma coisa assim que a gente faz bem grande, enorme e redondo e tem uma boca e a gente vai e coloca o biscoito, né, na folha de bananeira e coloca dentro desse forno, tampa e depois sai depois de um tempo ali o biscoito já está assado. Então, assim, só depois que eu comecei, né, a descobrir que essas coisas são tradições indígenas, como as benzições também, que a minha avó, até hoje, ela ainda benze, meu tio benze, e eu também aprendi algumas benzições, e o meu filho, né, já pequenininho, ele já começa ali a pegar a brasa, a, tipo assim, né, achar que já sabe benzer, sabe? Tipo assim, parece que já vai ter o dom para essas coisas. Aí isso tudo foi. Eu comecei a juntar tudo e descobri, né, que realmente a minha etnia é Puri, que eu sou indígena mesmo, assumi minha identidade como indígena, sou Puri, apesar que aqui, né, onde eu moro, tanto faz aqui quanto Araponga, o povo sente um pouco de receio até hoje, porque eles foram muito massacrados na época, né, muito judiado. Então, assim, muita gente de falar assim, eu sou Puri, eu sou indígena. Então, assim, a gente ainda é um pouco discriminado. Eu mesma, quando vou preencher algum papel, já aconteceu de eu pedir a opção indígena, e talvez nem ter a opção indígena,
Aí a pessoa vira para mim e fala assim: não, mas você não é indígena, você é negra. Ou você coloca negra ou você coloca parda. Então, assim, é uma coisa que deixa muito a desejar ainda, né? O povo ainda não aceita, mesmo sabendo que aqui em Jiquiri é uma região indígena, que aqui teve muitos indígenas, inclusive aqui as terras foram todas tomadas, né, pelos grandes empresários que chegaram, mas mesmo assim ainda não é aquele lugar assim reconhecido para falar assim, essa terra é uma terra indígena. Igual Araponga. Araponga já é uma coisa assim mais voltada para o lado indígena. Mas Jiquiri, por enquanto, ainda está assim, muito tranquilo. O povo, alguns falam que é da família, né? Que tem na família Puri, né? Outros, às vezes, nem entende muito. Alguns, às vezes, nem falam Puri. Outros falam assim que minha família era bugre, é família do mato, a gente vivia da caça, da pesca, a minha família antiga vivia, né, da caça, da pesca, mas eles ainda não conseguem decifrar, né? O Puri falam desse jeito, mas só que quando eles começam a falar que, né, vivem da caça, da pesca, e sempre a gente vê os traços, né? Ali nas roupas, os acessórios, aquele jeitinho ali, né, de usar um brinco. Então, assim, sempre a gente vê, né, o lado puri dessas pessoas aí. Em relação aos brinquedos, quando eu era criança, então a gente mesmo fazia os brinquedinhos da gente. A gente pegava a cabaça, né? Lá da abóbora, lá que se chama de abóbora, a gente pegava a cabaça seca, a gente fazia as rodinhas para fazer os caminhãozinhos, para fazer os carrinhos, para fazer as bonecas. Fazia também as bonecas com barro. A gente fazia as panelinhas de barro, fazia as colheres com barro, às vezes as colheres quebravam, a gente tornava a fazer de novo, fazia as casinhas, né, de brinquedo, assim, toda cercadinha, bonitinha, enfeitava ela toda com as coisinhas feitas com barro, tudo feito com argila mesmo. A gente usava, né, via meu avô fazendo os balaios para quebrar milho, aí a gente pegava aqueles restos de taquara que sobrava e fazia ali aqueles balainhos pequenininhos, né, aquelas cestinhas pequenininhas, para estar colocando as bonequinhas de barro ali dentro, que era, né, o local onde elas iam dormir. E ali, como enfeite, a gente sempre colocava, pegava uma garrafa lá, revestia ela toda de barro e pegava. A gente usava muito também o urucum, que a gente conseguia fazer uma tinta com urucum para passar na garrafinha, que era os enfeites, né? Porque quando era uma bonequinha, a gente falava assim, esse quartinho aqui é de uma boneca feminina, este é de um masculino. Aí a gente queria, né, o da menina todo coloridinho, todo bonitinho, com florzinha, enfeitadinho. Aí a gente usava muito essas coisas aí, usava também de madeira, fazia alguns bonecos de espiga de milho verde, pintava os cabelinhos, amarrava. A gente fazia os colares também, porque a gente tinha muita vontade, né, de ter. A gente via cordão, pegava a semente do feijão verde, ia furando com a agulha e fazia o colar, colocava no pescoço, colocava na perna. E ia para a escola, né? Essas coisas assim, os anéisinhos, às vezes a gente fazia o anelzinho com a piteira, trançava bem trançadinho, bonitinho, e colocava no dedo, fazia uma pulseirinha também com essa piteira. E assim ia, né? A gente fazendo as coisinhas da gente. Quando a gente queria fazer uma coisa mais bonita, assim, para passear, para sair de casa, assim, a gente fazia uma boneca, pano, resto de pano, a gente usava aquele saco que o povo hoje usa para colocar café. Aí a gente usava aquele saco lá para, né, costurar a boneca, fazer ela toda bonitinha, para colocar o cabelinho nela. E aí ela ficava muito bonita. E é isso aí, gente. Sempre a gente estava procurando inovar mais, fazia boizinho com barro. A gente fazia tudo assim, sempre com barro, né? Porque a gente brincava muito com barro, porque não tinha outras coisas, a gente não tinha brinquedo comprado. Então a gente inventava.
a gente ia pro bambuzeiro e lá a gente inventava milhares de brincadeiras lá, só com o bambu lá a gente fazia várias brincadeiras, a gente fazia o estoque, a gente fazia o pula-pula, fazia brincadeira de ir levantando o bambu lá e pular. Então, assim, com apenas um bambu, a gente conseguia, né, fazer ele virar várias brincadeiras. Que às vezes nem a gente sabia o nome da brincadeira. A gente fazia uma que eu me lembro muito bem, que era furar o bambu um pouco para cima e colocar um pau e subir e andar. E a gente chamava aquilo ali de perna de pau, porque aí cada criança queria fazer uma maior do que a outra. Por quê? Essa perna de pau, quando a gente subia nela e começava a andar, a gente ficava mais alto. Então, assim, era uma brincadeira que a gente gostava muito de brincar. Era com esse tipo de bambu aí, era a nossa brincadeira predileta. E uma que a gente amava muito, a gente chamava de andar no barranco. A gente ia fazendo as escadinhas no barranco e tinha que ir andando nela, não podia cair, não. Aquele que caísse saía da brincadeira. Eram muitas brincadeiras que a gente fazia na infância e que hoje, assim, para algumas crianças ficou um pouco perdido. Os meus filhos até que não, porque eles ainda brincam muito, né? Com essas coisas aqui, que ainda usa muito. É fazer o arco-íris com bambu, eles ainda fazem, fica virando, né, as cambalhotas lá no bambu. E vou falar um pouco sobre a espiritualidade, sobre a cura, né, com as plantas medicinais. E assim, a minha avó, os meus avós, eles usavam muito, né, as plantas medicinais como cura de várias doenças, segundo eles. E as benzições também, principalmente, né, para as crianças, eles usavam muito benzições. Mesmo a pessoa, quando estava acamada lá, tinha, né, lá a benzição certa para fazer. Assim, os chás, até as benzições, assim, hoje a gente usa até menos, porque muitos morreram e não deixou para gente, né, as benzições, assim, não passou pra gente. Então, assim, as poucas que eu aprendi, né? Eu aprendi em um sonho, né? Que eu tive com minha mãe, que já é falecida. Ela faleceu, eu tinha 6 meses. Eu tive um sonho, né? Com ela benzendo e ouvi as palavras que ela falou. E no outro dia eu comecei, principalmente mal olhado, quebrante, mas em relação às benzições mesmo, foi uma herança, né, que deixaram para mim. Com certeza eu vou deixar para os meus filhos, né? Eu tenho 2 filhos, um eu vejo que ele tem muito interesse, né? Então, assim, é uma coisa que o que eu sei benzer, eu vou ensinar para ele porque ele mostra muito interesse. Então, assim, a gente tem que deixar para alguém, né? Em relação à cura mesmo com a planta medicinais, é difícil a gente falar que realmente cura, porque de hoje em dia o povo confia mais no médico. Agora, antigamente, como médico era muito difícil, então realmente era só as plantas medicinais mesmo que eles usavam. E eles acreditavam que as plantas medicinais e as benzições aqui curavam. E uma coisa que chama muito a atenção, né, na benzição, eu aprendi, assim, em um sonho, né, que eu tive com minha mãe, já falecida, e nesse sonho parecia real. Ela estava benzendo, eu prestando atenção ali, eu criancinha, ouvindo a fala dela, e assim, e aprendi. E ali no outro dia eu já levantei e comecei, né, criança ainda, eu ainda comecei criança a praticar. Aí a minha avó, que era a mãe dela, ainda falava assim, que isso, menina, para com isso, não pode ficar fazendo essas coisas. Mas ali não, eu continuei insistindo, insistindo, e comecei a buscar, a pedir a informação a outros parentes também que diziam, e falava para eles, ó, para mim benzer isso, eu falo isso e isso. Aí eles falavam assim, não, é isso mesmo, tá certo, continua. E assim eu continuei, mas foi através, né, de um sonho que a minha mãe, ela me ensinou, porque ela já não estava mais presente comigo, né? Em relação a sonhos, é uma outra coisa assim que eu tenho muita vontade de desvendar os meus sonhos,
porque às vezes eu sonho muitas coisas, e muitas coisas assim acontecem, e são coisas assim bem reais. Meus sonhos não são sonhos desperdiçados, sempre são sonhos assim futuros, coisas bem reais mesmo que vão acontecer ou que está acontecendo ali no momento. Desde essa vez que eu sonhei com a minha mãe aí, eu venho tendo muitos sonhos, assim, muitas coisas assim, que acontecem na minha vida é mostrado para mim antes em forma de sonhos. Não mais com minha mãe, mas assim, com pessoas assim que talvez eu não seja quem é, talvez eu não conheça, talvez algo vestido de branco. E assim, eu tenho muito esse sonho assim com pessoas assim. E outra coisa que me chama muita atenção é que quando eu vou benzer alguém, que às vezes me pede para benzer de mal olhado, sempre que alguém pede, aí eu pego o copo lá com água, com a colher, né? Com a colher eu pego a brasa e começo a fazer as orações em silêncio. E meu filho também pega, desde uns 3, 4 anos que ele começou. Aí hoje ele já está com 6 anos e hoje ele já está começando a aprender a falar as palavras ali e já sabe, né, as orações direitinho que tem que ser feita, já está começando a aprender e já faz o uso da colher, já sabe a quantidade de brasa que tem que ser colocado. Então, assim, eu vejo nele que ele vai ter esse dom. Esse dom foi deixado para ele, né? Iniciei meus estudos na UFV em 2016, no qual eu ainda estou cursando, né, o curso de licenciatura em Educação do Campo. Quando, né, no primeiro ano, em 2016, da troca de saberes, eu conheci umas pessoas por aí na qual me convidaram, né, para fazer parte do grupo JPO. Uma delas foi a Sol, e o Dauá me convidou para começar a participar das reuniões do JPO. As reuniões do JPO, quando a gente está lá no UFV, elas acontecem, né, uma vez na semana, onde a gente estuda, né, muitas coisas sobre os puris, a gente conversa, troca ideia, procura, né, tá buscando mais puris da região, porque tem muitos escondidos por aí. Então, assim, a gente está sempre procurando, né? Encontrar mais parente e sempre convidando mais gente, divulgando. A troca de saberes também é muito divulgado, né? O JPO.